Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma notícia urgente. Trump capturou Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. E o que isso aqui impacta para o setor petrolífero, já que o presidente americano acusou governos venezuelanos de terem se apropriado da força da indústria de petróleo construída. Isso aqui, pessoal, essa notícia pode se impactar os mercados já na segunda-feira e o preço do petróleo poderia se apreciar no curto prazo fortemente e poderia trazer um efeito muito positivo para a Petrobras, que se beneficia de uma alta nos preços do barril do petróleo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre essa notícia e também saber o que isso traz aí para o setor como um todo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu possuo ações do setor petrolífero na carteira do canal. Petrobras representa 6,5% da carteira total. E vamos discorrer sobre essa notícia, tá? Que está circulando, não para de falar aí no mercado, em como um todo, que é a captura de Maduro. Para quem não sabe, pessoal, a Venezuela vinha aí vindo num regime bastante expressivo com a gestão do presidente venezuelano Nicolás Maduro. E perceba que o presidente Trump, né, dos Estados Unidos, afirmou neste sábado, ou seja, ontem foi bem recente, que pretende abrir o setor petrolífero da Venezuela e a atuação de grandes companhias dos Estados Unidos. A fala aqui do próprio presidente diz: nossas gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, vão entrar gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera que está em péssimo estado e começar a gerar lucro para o país. O Trump, pessoal, tecnicamente os países desenvolvidos aqui no mundo todo, por que eles gostam da Venezuela? Porque a Venezuela tem o maior estoque, tá, de petróleo global, supera até daquela questão do Estreito de Hormuz, com a questão ali, né, de Rússia, Ucrânia e outros pontos. Então, quando a gente observa, até mesmo a Arábia Saudita, tá, acaba perdendo para a Venezuela em termos aqui de quantidade de petróleo que tem dentro da economia. Consequentemente, o Trump afirmou que está tendo uma má gestão dentro ali, né, da Venezuela por conta de um governo esquerdista. Então perceba que isso aqui já vai sim trazer um impacto nos preços das commodities, tá? Percebam que o presidente norte-americano afirmou ainda que a operação de captura de Maduro foi a maior ação militar dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. E aí perceba que o que isso traz de fato para o petróleo? Então a gente pode ter uma sobreoferta, já que consequentemente um outro governo se apossando, né, da produção da Venezuela, pelo menos temporariamente, porque o Trump disse ali que pretende ter esse comando ali, um oligopólio meio que na Venezuela, enquanto uma outra gestão não assuma o poder, enquanto uma gestão mais de direita, mais pró-mercado, né? E isso tende a impactar sim no curto prazo positivamente o preço do petróleo, porque se a gente tem uma sobreoferta, o preço do barril vai sim acompanhar. O mercado aqui está fechado, perceba que nem se movimentou muito, nada é recomendação de compra ou de venda, mas eu acredito sim que com essas notícias atuais há duas possibilidades. Se isso aqui escalar de uma maneira de sobreoferta, de haver ali meio que uma paralisação da produção temporária na Venezuela para a posse ali do Trump, consequentemente o preço do petróleo poderia se apreciar fortemente. O inverso pode acontecer de cair se no longo prazo essas tensões geopolíticas não forem muito ali a favor do preço do barril, tá? E o que isso impacta a Petrobras? Para quem não sabe, a Petrobras está bem barata, né? Cotada ali por 4 vezes EBITDA, bem abaixo de sua média histórica, pode sim gerar uma alta nas ações, já porque o mercado está precificando a Petrobras como se o preço do petróleo fosse cair para sempre. Então pense da seguinte forma: hoje ela gera um EBITDA anual na faixa de 250 bilhões. Tecnicamente, se ela for precificada pela apenas a sua média histórica, as ações da empresa
precisariam se valorizar, considerando o preço ali, né, do valor de mercado atualmente, temos um potencial de alta de 236%. A gente percebe que a Petrobras pode sim se valorizar fortemente. Claro, não vai subir já 200% na segunda-feira, mas consequentemente para o longo prazo, caso aí haja um novo pico de commodities, a Petrobras poderia sim se valorizar fortemente, tá? Fora que colocando aqui, ó, pela própria lupa do Benjamin Graham, que olha muito para essas ações cíclicas pela sua fórmula de preço justo. Se eu pegar aqui e multiplicar pelo EBITDA por ação e pelo valor atual patrimonial da ação, temos um preço justo das ações de R$ 85,92, que dividido aqui, ó, por este preço, né, na faixa de R$ 30,71, temos um potencial de valorização nas ações da empresa aproximadamente aí uns 179%. Então você percebe, pessoal, do potencial que possui as ações da Petrobras no longo prazo. Para quem está pensando aí a longuíssimo prazo, pode fazer bastante sentido. Não, você não pode se basear apenas pelo curto prazo, né? Só porque ali um presidente ou alguma coisa invadiu e gerar ali uma alta nas ações, preço do petróleo oscilando, não é isso que importa. O que importa é a qualidade do negócio. E a gente vê que a Petrobras sim está bem barata. E se ela continuar aqui nos preços atuais, ela pode sim distribuir um dividendo interessante, já que caso o preço do barril, né, fique acima de 40 dólares, ela pode sim distribuir um provento mais ou menos interessante. Ela paga ali um mínimo de 4 bilhões de dólares, se eu multiplicar isso aqui, ó, pelo dólar atual, temos 28,8 bilhões de dividendos mínimo. Se eu multiplicar isso aqui por 2, nós temos 43 bilhões. Perceba que é um dividendo bastante interessante. Se eu dividir isso aqui, ó, pelo próprio valor de mercado atual da Petrobras, que é de 408 bilhões de reais, que nós temos aqui? 10,7% de yield. Então perceba que tem tanto bons dividendos a serem pagos, como também um bom potencial de valorização na ação. E essa notícia aqui, ó, do Trump, né, fazendo meio que essa intervenção forçada na Venezuela, com uma valorização no preço do barril do petróleo, pode sim trazer uma valorização expressiva na Petro. Olha o que aconteceu ali no ano de 2022, quando teve aquela questão da Ucrânia e Rússia, né? Claro que aquilo ali foi uma guerra, mas teve uma questão de petróleo interligada, já que o petróleo russo acabou se valorizando fortemente. E aí, o mesmo cenário, se isso se estender, tá? Nada é garantia, mas se estender durante um ano e meio, podemos sim ter um novo ciclo de alta no preço das commodities. E aí, pessoal, geraram um efeito cascata. Como assim efeito cascata, Pablo? Para quem não sabe, o Banco do Brasil... Oxe, Pablo, o que Banco do Brasil tem a ver com isso? Para quem não sabe, o Banco do Brasil, ele detém ali mais de 1/3 do agronegócio do país. Mais de 50% da fatia de mercado está nas mãos do Banco do Brasil. E o que é o agronegócio? É a soja. Perceba que quando a gente teve uma alta nos preços do petróleo, no ano de 2022 para o ano de 2023, né? Tecnicamente a soja acabou acompanhando, subiu fortemente. Por quê, pessoal? Pablo, por que isso acontece? Por que o agro acaba se valorizando quando o preço do barril sobe? Porque o agro, como soja de milho, é usado para fazer biodiesel, tá? Ou seja, ele é um derivado do petróleo, aumenta o custo dos fertilizantes. Então, quando a gente tem uma alta no petróleo, encarece os fertilizantes. O biodiesel, que acaba sendo um derivado consequentemente da soja, é utilizado pelo agro. Então, consequentemente, quando a gente tem um boom de commodities, o agro também tende a se beneficiar e reagir forte. E aí, geraria um efeito dominó. Petrobras seria a primeira a sentir um efeito positivo no curto prazo, com o avanço do preço do petróleo, e o Banco do Brasil também poderia aliviar a inadimplência e melhorar o seu resultado. Caso o preço da soja e o agro acabe reagindo no país, o Banco do Brasil pode voltar a pagar bons dividendos e, consequentemente, também ter um potencial de valorização expressivo nas ações, já que o banco hoje está muito cotado abaixo do valor patrimonial. Somente para a ação retornar ao valor patrimonial, precisaria de uma alta de mais de 47% no preço das ações. E pelo múltiplo do Graham, quando a gente considera o preço justo, o banco também está muito barato, considerando o seu atual valor patrimonial. Temos um preço justo de R$ 47,00, que dividido por este preço de R$ 21,92, potencial de alta nas ações de 116%. A gente percebe que caso o agro reaja, o Banco do Brasil, por também ser cíclico, né, juntamente com a Petrobras, ele poderia tanto se beneficiar com uma alta do preço das ações, como por consequência aí também bons dividendos a serem pagos para os investidores. Então essa notícia, no curto prazo, para quem é acionista de Banco do Brasil, Petrobras, caso esse cenário se estenda, pode ser positiva, mas de fato, pessoal, né,
temos que aí ficar com cautela, porque se isso se estender e não for por uma maneira muito positiva, o efeito inverso também pode acontecer. Olha o que aconteceu aqui, ó, com o Brent, tá? Em seguida, depois que acabou aquela questão da Ucrânia, desabou. Então perceba que é meio triste, né? Porque as empresas se beneficiam de um cenário não muito favorável na economia, principalmente as empresas mais cíclicas da bolsa. Mas, como somos investidores, queremos ganhar dinheiro, o que importa não é política. Eu só trouxe essa notícia aqui para vocês verificarem o que está acontecendo no mercado. Vocês precisam focar, pessoal, nos fundamentos das empresas, tá? Isso aqui é o que mais importa para qualquer investidor. Agora eu imagino que vocês devem estar pensando: nossa, Pablo, muito legal o seu vídeo, gostei muito, porém aí é que tá, eu tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda, precisava de algo que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí, ó, até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, falando aí em tempo real, é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura que queremos adquirir? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível na biografia do canal. Basta você clicar aqui em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, e não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal, pessoal. A parte de membros voltou com todo vapor, R$19,99 por mês, por vídeos de qualidade, fora que eu liberei o meu curso Rumo à Liberdade Financeira para vocês aí, na parte de membros inteiro, que custava, a princípio, mais de R$2.000, tá? Isso mesmo que vocês ouviram, o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, onde eu falo sobre módulo de ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda fixa, estratégias de qualidade que eu não passo aqui no canal e que vocês poderiam ter um conhecimento parecido com o meu, se não até maior, tá? Porque tem todo o meu conhecimento aqui dentro desse curso. Então, pessoal, meu propósito é ajudar vocês e eu deixei disponível ele inteiro na parte de membros, de R$2,97 aqui, ó, que custava por apenas R$19,99 por mês. Você já tem acesso a todas as aulas do meu curso Rumo à Liberdade Financeira. Fica como um presente de fim de ano aí para vocês, tá? Fora também, consequentemente, vídeos de qualidade que eu tenho postado de tempos em tempos. Então não perca tempo, torne-se membro do canal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e Banco do Brasil, e se você está pronto para se beneficiar desse provável ciclo de alta no preço do petróleo, que por consequência, se o petróleo subir de uma maneira sustentável, memorizem bem o que eu estou falando aqui para vocês, se ele subir de uma maneira sustentável, o preço da soja e do agro pode também acabar reagindo fortemente, tá? E aí gera um efeito cascata dominó que beneficia uma massa de empresas aqui na Bolsa de Valores. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!